Olá, irmãos, olá, irmãs, meu amigo, minha amiga, meu caro internauta. Quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor. Todos sejam muito bem-vindos a mais esta edição da Escola Bíblica Dominical no padrão online da Assembleia de Deus Renovação. Aonde quer que você esteja nesse momento, na sua casa, no seu trabalho, viajando, ao redor do mundo. Quero vos dizer que você é muito bem-vindo realmente e que esses próximos minutos a palavra de Deus possa chegar até você de uma forma muito abençoadora. Nós estamos felizes por mais esta edição da Escola Bíblica Online. Estamos ainda no padrão online porque estamos vivendo ainda o isolamento, o distanciamento social, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dirigido e a palavra de Deus não tem deixado de chegar até você. Então eu quero de imediato pedir a cada um de vocês que compartilhe este link, compartilhe a aula que será ministrada daqui a pouco e você deixe ali o seu like, o seu joinha nas nossas páginas para que nós possamos a cada dia impulsionar ainda mais o trabalho da Escola Bíblica Dominical e todos os trabalhos que a ADR tem veiculado neste canal de comunicação. É uma alegria muito grande poder dividir com vocês, estar dividindo com vocês durante todo esse período o ensinamento da palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical. Para vocês que ainda não fazem parte da nossa escola e estão chegando agora, nós temos aí uma classe de alunos muito grande, de todas as faixas etárias, adultos, jovens, adolescentes e crianças. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição da Escola Bíblica Dominical na revista da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no padrão da PEC, Programa de Ensino Cristão Continuado. E nesse trimestre nós estamos, pela misericórdia do Senhor, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Realmente nós temos recebido de Deus lições maravilhosas, nossos professores. Eu quero aqui já agradecer de coração todos os esforços que cada um dos nossos professores tem dedicado a levar até nós, a trazer até nós, a levar até vocês ensinamentos realmente maravilhosos. E neste período estamos estudando, como eu falei, Atos dos Apóstolos. E tem um subtítulo que até os confins da terra. E realmente nós temos obtido lições espetaculares acerca desse livro escrito por Lucas e que tem realmente mexido com todos nós. E já foram 6 lições e hoje estaremos estudando a lição número 7, que está baseada no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos e que tem por título O Evangelho é para todos. É isso mesmo, queridos, o Evangelho é para todos. Embora nós tenhamos nos dias de hoje, como foi naqueles dias, talvez, pessoas que querem tomar posse do Evangelho e querem escolher quem são as pessoas que farão parte da grande promessa, enfim. Mas Jesus deixou-nos essa lição de que não há acepção de pessoas, não há privilégios para A ou para B. O Evangelho é para todos. A partir do momento que você confessa Jesus como seu único Salvador e Senhor da sua vida, o Evangelho passa a ser de cada um de nós. Amém? Então eu tenho certeza que essa lição de hoje trará luz a algumas dúvidas e trará luz a esse paradigma que algumas pessoas querem colocar acerca do Evangelho. O nosso textuário está baseado em Atos capítulo 10, versículo 34. É uma palavra, uma passagem muito conhecida de todos nós, que diz: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? E é baseado nesse texto que o nosso professor estará com certeza ministrando a aula nesta manhã. E sem mais delongas, eu quero convidar o nosso professor, nosso pastor, ministro Wagner Reis Júnior,
que irá ministrar a lição nessa manhã. Eu tenho certeza que o Senhor, através do Espírito Santo, inspirou e colocou no coração do Júnior uma palavra e uma aula e um ensinamento todo especial para todos nós. Então, Juninho, a classe é sua, que o Senhor te abençoe e que nos dê aí uma aula abençoada. Amém? Que todos nós tenhamos uma grande aula e voltamos daqui a pouco para orar e agradecer a Deus. Juninho, é com você. Obrigado, pastor João Marcos. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade que me concede de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor. Finalmente chegamos em dezembro, primeira aula de dezembro, último mês do ano, um mês tão importante para nós cristãos que celebramos o nascimento do Messias. Eu estou aqui em casa, vocês já estão vendo aqui, já estamos em clima de Natal, né? O pessoal aqui já está animado. E é nesse clima então de alegria, de festa, que eu quero convidar a vocês para estudarmos o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Então você que já está com sua Bíblia, você que por acaso vai usar de alguma anotação, já com o seu tablet, o seu computador, o seu bloquinho de anotações, papel e caneta, já tome em mãos para que nós possamos então compartilhar alguma coisa a respeito da palavra de Deus e a revelação que temos então em Atos capítulo 10. Vamos então direto ao texto áureo. Atos capítulo 10, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Amém? Chegamos então a uma virada de chave, talvez um dos capítulos mais importantes de Atos dos Apóstolos, porque é exatamente nesse capítulo que se inicia uma virada de página, um novo tempo para a Igreja do Senhor na Terra. E diria talvez que um dos momentos mais importantes, não somente para a igreja, mas para a humanidade de forma geral, para mim, para você, para nós que não somos judeus, né? Estamos todos inclusos aí nesse capítulo 10 de Atos e vamos aqui descobrir algumas coisas que o texto nos revela, que essa lição tem a trazer de tão relevante para nós. Aqui fica claro então que tanto para Pedro quanto os apóstolos que o evangelho ele vai romper barreiras. O evangelho ele começa então a romper as barreiras da religião. Pedro entende que agora o cristianismo ele tem dentro da sua missão redentora de Jesus Cristo, que ela não é mais restrita apenas aos judeus, mas agora nessa nova aliança, nesse novo relacionamento de Deus com os seres humanos, Pedro vai viver uma experiência inesquecível, uma experiência fortíssima e que aí, como eu disse, inclui a cada um de nós. E é importante lembrar que enquanto eles estavam reunidos em Jerusalém, e nesse tempo que estamos estudando o livro de Atos, nas lições anteriores, vocês veem que o evangelho começa então a se expandir, já chega na Samaria, como estudamos na lição passada, e ele começa então a alcançar algumas pessoas ali que ainda são de tradição religiosa, mas que os judeus em Israel tinham ainda, o povo de Jerusalém tinha como talvez inimigos, mas mesmo assim o evangelho ele acaba abraçando não só os samaritanos, mas vemos também um episódio em que Filipe prega para o etíope, né? E agora chegamos em um momento em que o evangelho vai alcançar talvez um dos maiores inimigos dos judeus nessa época, nesse contexto, que são os romanos. E nesse texto então de Atos capítulo 10, temos aí dois personagens centrais, dois personagens principais, duas personagens que são o apóstolo Pedro e o centurião Cornélio. Vamos conhecer então um pouco desse homem chamado Cornélio, esse comandante. O primeiro, como eu disse, Pedro, ele era aí o líder da igreja, talvez o mais famoso e o mais conhecido aí, pregador, pastor na época, né? Um grande apóstolo que estava liderando a missão da igreja na terra. E o interessante é que Pedro ele foi o primeiro pregador do evangelho após os judeus receberem o Espírito Santo do Pentecostes, né? E ele também participa diretamente da chegada do evangelho em Samaria no capítulo 8. E agora ele é usado também para romper as barreiras entre os judeus e os gentios. E isso talvez nos remeta, nos faz entender um pouco do que talvez Jesus quis dizer em Mateus capítulo 16, versículo 19, quando ele disse que daria para Pedro as chaves do reino, né? Ele daria para Pedro as chaves do reino de Deus. E aí Pedro é usado então nessa expansão da igreja. E temos então Cornélio,
que era um centurião romano, como vocês veem chamado no texto. O capítulo 10 já vai começar apresentando esse homem. E o que era, afinal de contas, um centurião romano? Centurião romano. O centurião romano era um comandante, né? Era o líder de 100 soldados de Roma, do exército romano. Ele era um membro, o texto fala que ele era membro de uma companhia chamada Italiana, possivelmente um italiano, né, de nascença. Uma companhia do exército era geralmente composta por 600 homens. 10 companhias formavam uma legião. Então essa é a composição aí do exército romano. E esses centuriões, eles eram muito bem pagos do seu trabalho, eram um grande cargo ali dentro do exército romano, chegava a ganhar 5 vezes mais do que um soldado comum. Então eles eram provavelmente, assim como Cornélio, que o texto nos apresenta, pessoas de destaque, de relevância na sociedade, na comunidade, né? E então o texto vai nos apresentar Pedro e Cornélio nesse contexto, e também a localidade, que o texto se passa em Cesareia. Cesareia era uma cidade costeira em Israel, era a capital e sede do governo romano, né, na Judéia, e a Cesareia recebeu esse nome, então, por causa do governo do imperador César Augusto. Era lá que ficava a residência oficial dos governantes, inclusive a de Pôncio Pilatos. Então era talvez o lugar ali em Israel mais romano que se tinha, né, a capital administrativa de Roma ali em Israel. Então vocês imaginam, além do centurião, dos soldados, alguns romanos que transitavam ali, era muito claro na Cesareia quem era judeu, quem era romano, quem era gentil, eles não se misturavam. É interessante, depois vamos falar um pouco mais, o texto vai abordar também, de que nem visitava a casa um do outro, nem ficavam debaixo do mesmo teto, tamanha distinção aí em Cesareia dos gentios e dos judeus. E do versículo 1 ao versículo 8, então, o texto ele vai nos apresentar, além de nos apresentar Cornélio, ele relata então a visão espiritual, uma experiência fantástica que Cornélio ele tem nesse momento. O texto já começa dizendo que Cornélio ele era um homem bondoso e religioso, né? Assim como a sua família. Ele era um homem, na verdade, de destaque ali na cidade, mas que também dava esmola aos pobres, né? Ajudava também muitos judeus pobres ali na região. E pelas características que nós vemos de Cornélio, que o texto nos traz, pode ser comparado talvez a um amigo que você tem, alguém que não é cristão, mas provavelmente todo mundo tem, né? Alguma pessoa que conhece no trabalho, na faculdade, em algum momento da vida, algum vizinho, e que olhando para aquela pessoa você tem certeza de que talvez ela seja crente, ou que ela tem uma boa conduta, né? Fala, nossa, essa pessoa parece uma pessoa cristã. E aí você se surpreende sabendo que, na verdade, ela não é cristã, mas tem um bom caráter. Possivelmente era assim também Cornélio, um homem bom, um homem temente a Deus. É importante lembrar também que a humanidade nessa época, assim como os romanos, os italianos, eles tinham uma necessidade de buscar uma divindade, né? De buscar na religião e nas crenças da época algum tipo de resposta para os conflitos do coração e da humanidade. E provavelmente Cornélio então viu nos Deus dos judeus, né? No Deus dos judeus, o Deus único, alguma coerência, né, dentro daquilo que ele acreditava, e passou então a possivelmente seguir os costumes judeus da época. Um homem romano, centurião, líder de vários soldados, rendendo-se aí ao Deus dos judeus. Mas era então um homem que fazia coisas boas, era um homem bom, mas que ainda não cria no Cristo, ainda talvez não conhecia o Evangelho, né, a forma como os apóstolos abordavam e tratavam o Evangelho, então possivelmente ainda não salvo, né? Isso nos mostra também como a salvação não vem por obras, né? Um homem tão bondoso, que era tão generoso, talvez ainda não conseguiria entrar no reino de Deus, porque não tinha acesso ainda ao Evangelho, né? As boas novas de Jesus Cristo. Mas isso vai mudar nesse texto também. E aí no versículo 3 nós vemos que um anjo vem falar com Cornélio. Um anjo vai falar então com um homem que não é judeu, que não é da tradição religiosa, e o que isso já seria impensável para os judeus, né? Afinal de contas, durante todo o Antigo Testamento, os judeus sabem que eles são um povo escolhido por Deus. Então Deus se relaciona com o mundo através dos judeus. E agora, nesse novo relacionamento que eles estão descobrindo, que Pedro e os apóstolos ainda estão se descobrindo, Deus fala, um anjo fala diretamente, Deus
ele envia então um ser celestial para falar com uma pessoa que não é de tradição religiosa. Isso talvez para os judeus era algo inimaginável, né? Ainda mais sendo um romano, né? Uma autoridade romana, um dos piores inimigos dos judeus na época. Importante ressaltar também que os manuscritos do Mar Morto nos dão conta de que os judeus acreditavam então que os judeus mais fiéis, eles criam que um ser divinal, um anjo, ele não poderia se relacionar com gentios, ele não falava, ele não se apresentava aos gentios. Então o fato de um anjo falar diretamente com Cornélio, talvez, ao chegar a notícia até Pedro, isso já faz uma diferença. O anjo diz que as suas orações então subiram aos céus. O anjo encontra Cornélio orando. Em uma das suas orações, nós vemos então um pouco da religiosidade já de Cornélio nesse texto, porque provavelmente ele estava adotando os costumes judaicos e os horários de oração dos judeus. Então o anjo encontra Cornélio orando, e a palavra diz que o anjo então ele vai dizer a Cornélio que Deus estava se agradando da sua conduta, Deus estava se agradando das suas esmolas e de tudo aquilo que Cornélio tinha feito. E aí Cornélio, provavelmente muito surpreendido, né, estar à frente ali de um anjo do Senhor, ouve, e o anjo diz para ele que ele deveria então mandar que seus homens buscassem um homem chamado Simão Pedro, que estava na cidade de Jope, que ficava ali aproximadamente a 50 quilômetros de Cesareia. Então esse anjo ele pede para o centurião Cornélio que ele mande os seus homens, né, buscarem esse homem chamado Simão Pedro, porque uma palavra de Deus chegaria até Cornélio através de Simão Pedro. E aí do versículo 9 até os 23, nós vemos então o Senhor falando agora não mais com Cornélio, mas com Pedro. Vamos dar um salto aqui geográfico, né? Pedro estava estabelecido ali em Jope e Cornélio estava em Cesareia. Então agora o Espírito do Senhor no texto nos direciona até Jope, onde estava Pedro. E também perto da hora do almoço, ou até mesmo na hora do almoço, diz que Pedro estava com muita fome. E enquanto a comida era preparada, ele sobe então até o terraço da casa para orar, e lá ele cai em êxtase e tem uma visão. Então Pedro ele sobe até o terraço, ele vai orar enquanto a comida está sendo pronta, e ele em êxtase ali, né, talvez em oração, começa a ter uma visão. O Senhor começa a falar de uma forma diferenciada com Pedro, e nessa visão ele vê então uma espécie de um lençol, um grande lençol, uma toalha, como se fosse um piquenique, né, um piquenique de Deus ali, descendo bem à frente ali, Pedro. E nesse lençol tinha de todos os tipos de animais. Tinha animais puros e impuros, répteis, quadrúpedes. O texto vai falar que tinha todos os tipos de animais, e todos estão ali juntos, unidos, sabe? Juntos e misturados ali. E aqui fazemos então uma observação e lembrarmos que Pedro era judeu. E Pedro, nesse contexto judeu, ele cresceu assim. Pedro, a vida inteira foi ensinado dentro da cultura judaica, e existiam então as leis mosaicas, né? Tanto as leis morais quanto as leis cerimoniais, né? As leis rituais, os ritos, o que era muito importante para os judeus. E dentro dessa cerimônia havia a questão de não comer alimentos puros ou animais que eram considerados impuros, né? Não comer animais impuros, que eram considerados impuros. Então o povo judeu, eles se consideravam, e eram de fato no Antigo Testamento, um povo separado por Deus, então a sua alimentação também era de forma separada. Pedro viveu isso durante toda a sua vida, nunca tinha, na verdade, comido a carne de nenhum animal impuro, né? E Deus manda então que nesse momento ele mate e coma esses animais. E Pedro fica ali em um conflito interno, né, sem entender, e ele fala: não, jamais, Senhor, jamais, eu nunca comi um tipo de animal desse, eu não vou comer agora, né? Pedro fica então intrigado. Vamos fazer a leitura do texto que está em Atos capítulo 10, versículo 14 e 15. Interessante, nós lemos então Atos 10, 14 e 15. O texto vai nos dizer assim: mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso se repete por 3 vezes. O texto ele vai nos dizer que isso acontece 3 vezes. E aqui um outro fator muito relevante é de que, como Pedro ele tem essa coisa, né, essa chamada para que Deus fale com ele sempre 3 vezes.
Nós lembramos aí que Pedro ele negou a Jesus 3 vezes enquanto Jesus estava sendo preso, né? Enquanto Jesus foi preso, estava sendo condenado à morte. Depois vemos quando Jesus ele aparece para os discípulos, pergunta três vezes para Pedro também se Pedro o ama e pede para que ele apacente as suas ovelhas. Mas mal sabia Pedro de que no final das contas essas ovelhas não seriam apenas o povo judeu, né? Mal sabia Pedro que chegaria um momento em que essas ovelhas que Jesus manda ele apacentar são também gentios, são romanos, samaritanos e todo o povo de Deus. Depois da visão, Pedro ele fica então um tempo meditando e o Espírito lhe diz que 3 homens estão lhe procurando. Ele fica ali um tempo ali meditando naquilo que aconteceu, tentando entender na verdade aquela visão que tinha acabado de ter, aquele banquete, aqueles animais aqui dentro daquele lençol. E ele meditando, o Espírito ainda vai e fala, toca no seu coração dizendo que 3 homens chegaram ali em Jope e estão procurando por ele e que ele deveria ir com esses homens porque são enviados de Deus. E são esses 3 homens que o centurião Cornélio, lá de Cesareia, enviou para que buscasse Pedro. Então o Espírito testifica aqui em Jope, aqui onde Pedro estava estabelecido, para que houvesse esse encontro. Pedro então se encontra com esses homens e segue então seu destino até Cesareia. E agora do texto 24 ao 28, o texto narra o encontro entre Pedro e Cornélio. Finalmente eles vão se encontrar aqui dos versículos 24 até o 48. Você vai ver, ele vai ler essa narrativa em que Pedro ele chega em Cesareia e está muito claro ali em Cesareia toda essa dissensão, toda essa divisão, né, entre romano e judeu, e Pedro ele já chega praticamente se justificando. Ele chega então na casa do centurião, já querendo falar, olha, eu estou aqui, eu sou judeu, mas eu só vim porque Deus mandou, eu só vim aqui porque Deus me orientou, o Espírito me direcionou, mas nós somos judeus, nós não temos esse costume de entrar na casa de romanos ou gentios, quem seja, né? E aí Pedro ele então fala que está indo direcionado pelo Espírito, mas mostra um pouquinho que durante a viagem talvez Pedro meditou mais um pouco e começou a entender o que Deus queria nesse ministério, nessa viagem dele até Cesareia, porque ele já chega falando que o Espírito direcionou ele ali. Talvez ele comece a entender essa questão do animal puro e o puro, né, da mistura dos animais impuros com os puros, ou seja, ele começa a entender essa questão de se juntar com os gentios. E Cornélio conta então para Pedro, Cornélio começa a descrever tudo aquilo que tinha visto, né, tudo o que tinha acontecido. É interessante que Cornélio, assim que Pedro chega, ele já se lança aos pés de Pedro, né? E Pedro fala, não, fica de pé, eu sou só um ser humano, como você, como qualquer um. Pedro então, ele mostra que não é dono de nenhum tipo de vaidade dentro do evangelho, dentro do seu ministério. E aí Cornélio ele começa a contar tudo aquilo que viu na sua visão. Pedro começa a entender algumas coisas e aí Pedro começa a fazer a sua pregação. Pedro começa então a falar um pouco sobre o evangelho e contar tudo aquilo que viveu com Jesus, o que ele viu e toda a obra redentora e a missão redentora do Cristo Jesus. E aí vai acontecer uma coisa extraordinária, porque no momento em que Pedro ele está pregando, os irmãos vejam como que provavelmente Pedro era tão cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção de Deus, porque da maioria dos discursos e das suas pregações, quando Pedro fala, o Espírito ele age de uma forma transformadora, seja no Sinédrio, seja na festa em Jerusalém no dia de Pentecostes, seja aqui falando então na casa de um gentil. Deus usa Pedro de uma forma extraordinária e ali estão reunidos, Cornélio convida, o texto também diz que alguns familiares, né, de Cornélio, alguns convidados e os servos ali da casa de Cornélio estão todos reunidos para ouvir Pedro, e enquanto Pedro está falando, o Espírito Santo de Deus desce na casa, enche a casa e toma todos, e eles são ali batizados com o Espírito Santo. Eles são então cheios da glória de Deus nesse momento em que Pedro está pregando. Imagina então qual foi a surpresa, não só de Pedro, mas alguns também que tinham acompanhado Pedro, alguns judeus convertidos que tinham acompanhado Pedro para essa viagem,
ficaram ali maravilhados, espantados, porque agora estão vendo que o Evangelho não só alcança os gentios, mas também o Espírito Santo os batiza e manifesta os seus dons através dessas pessoas que eram consideradas imundas, né, para os judeus. E eles ficam ali todos maravilhados, e aquela casa é cheia, e aquele culto frutifica, e eles ficam felizes e animados. E eu fico aqui imaginando o tamanho da glória que estava ali dentro da casa de Cornélio, dentro da casa daquele centurião, e talvez a maior virada de chave da história da igreja, porque nesse capítulo, nesse versículo, é onde nós estamos inseridos. Nós que não somos judeus, não somos de uma tradição judaica, não somos aí da raiz de Davi, então agora entramos junto com Cornélio, junto com o centurião, na compreensão e na perspectiva de Pedro e dos apóstolos de que o Evangelho ele alcança não apenas o povo escolhido por Deus, o povo judeu, mas que agora está aberto a qualquer um que aceitar o Evangelho de Jesus Cristo e que por meio dele entrar para o reino. E recebe dessa forma o Espírito Santo de Deus que enche e completa a obra. Glória a Deus! Vamos ler então em Atos capítulo 10, versículo 44 até o 46, essa passagem fantástica. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas exaltando a Deus. Glória a Deus! Pedro então ele vê que o Espírito Santo desce sobre essas pessoas, o Espírito ele desce e alcança todos que estão ali, judeus, não judeus, os gentios, puros ou impuros, né? E aí talvez faz se cumprir então a visão que Pedro teve. Pedro talvez entende nesse momento esse grande lençol que desce do céu e aborda todos os animais. E é nesse momento, provavelmente, que Pedro ele entende o que Deus tinha nessa visão, o que Deus tinha nessa visita e a mudança, então, que Jesus causa no Evangelho e na obra da salvação da humanidade. E aí, por fim, nós vamos ver que Pedro ele vai fazer, então, um último ato, né, nesse momento na casa de Cornélio, inspirado ali por Deus e vendo que realmente o Espírito Santo não faz distinção de pessoas. Ele decide então batizar Cornélio, sua família e todos aqueles que estão ali, cumprindo assim o mandamento de Jesus Cristo. E aí Pedro ele fala, se nós estamos vendo todas essas coisas acontecendo, nós somos testemunhas aqui oculares e vendo isso acontecendo no Espírito, alcançando a cada um deles, nós não podemos tornar impuros aquilo que Deus tornou puro. Então vamos logo batizar esses homens. E aí eu quero compartilhar com vocês algo sobre o batismo que está na nossa lição, assim como o pastor João Marcos já disse, nossa lição da PEC, na página 45. Na página 45, o último tópico aqui, o tópico 3, ele vai trazer um texto muito interessante sobre o batismo. E eu quero compartilhar com vocês. Nesse último tópico, o segundo parágrafo diz assim: o batismo com o Espírito Santo, nesse caso, antecedeu o batismo nas águas. Fica claro aqui que o batismo nas águas não salva, mas é ministrado aos salvos, em confirmação de sua lealdade e fidelidade ao Rei. Todo pecador é salvo pela fé e não por ministração de ordenanças. Igualmente, esse episódio deixa claro que o batismo é parte da salvação. É importante para a vida cristã. Portanto, aqueles que estejam em condições de assumir o compromisso do batismo e não o fazem, desobedecem à ordenança de Cristo. E assim como Filipe, então, faz com o etíope eunuco, assim Pedro também faz agora nesse momento, o que vai resultar depois na argumentação de Pedro, lá no concílio, no capítulo 15 de Atos, e um discurso fantástico, aquele momento em que o Evangelho é aberto, os apóstolos entendem de uma vez por todas, então, que o Evangelho alcança agora não só judeus, não é necessário ter mais nenhum tipo de religiosidade, mas que por meio do Cristo Jesus, por meio da graça, somos todos alcançados e agora o reino está aberto a cada um que crê na obra redentora de Cristo Jesus. E aqueles que creem têm condição, são mergulhados nas águas e têm então a declaração pública de que são novos homens, novas mulheres, novas criaturas, e aquilo que era impuro torna-se puro agora para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E é interessante notar então a semelhança que esse texto tem com o livro de Jonas, que por acaso fui eu mesmo que ministrei a aula aqui na nossa EBD,
O livro de Jonas então nos traz a história de um homem que é chamado por Deus para pregar a um povo que ele considerava impuro, que ele considerava indigno do amor de Deus. E da mesma forma Deus então ele aparece a Pedro, pede para que Pedro vá até Cesareia, ele encontra com uma pessoa que é considerada impura, um oficial romano, e pede para que ele pregue, mas Pedro dessa vez ele obedece, diferente de Jonas, obedece à voz de Deus, prega, e toda essa obra maravilhosa, essa obra redentora e transformadora é feita então ali em Cesareia, e nós vemos o evangelho cada vez mais expandindo, ultrapassando os limites, não só geográficos, mas os limites sociais e humanos também, o evangelho agora abrangendo a cada um. E quem sabe talvez você que tenha um parente, um amigo, ou alguém que você acha improvável ser salvo, que você acha muito improvável que seja alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, nós vemos então nesse texto que não há mais, na nova aliança, não há mais distinção de homens bons, de homens maus, grandes ou pequenos, cada um agora confessa os seus pecados, cada um que alcança Jesus Cristo por meio da misericórdia de Deus, através da sua graça e através da bondade de Deus, pode-se chegar ao reino de Deus por conta da graça de Cristo. Então não há mais o que se fazer, não há sacrifícios a se fazer, não há práticas religiosas que nos levem ao céu, mas apenas o amor de Deus que já faz com que o fruto do Espírito se manifeste através de nós. Que nós possamos então continuar crendo que Jesus Cristo é único e suficiente para a nossa salvação, para o relacionamento de Deus com a humanidade, e que Ele possa continuar nos usando para encontrar Cornélios ainda hoje em dia. Porque é necessário que nós, como cristãos, tentemos muitas vezes abrir mão daquilo que nós consideramos apenas condutas religiosas, assim como Pedro, aquilo que talvez era uma religiosidade de Pedro, que vinha já de gerações. Foi necessário abrir mão para que uma alma fosse alcançada, ou várias almas ali na casa de Cornélio fosse alcançada. Então, o maior desafio talvez do cristão hoje, para nós encontrarmos Cornélios por aí, é conseguir ser bíblico e contemporâneo ao mesmo tempo, ver qual é o propósito de Deus para cada geração, qual é o propósito de Deus para cada tempo. E aí tem uma frase do grande teólogo John Stott, em que ele diz: ser bíblico e não ser contemporâneo é fácil. Ser contemporâneo e não ser bíblico também é fácil. O verdadeiro desafio está em conseguir ser ao mesmo tempo bíblico e contemporâneo. Ou seja, que nós possamos ter a graça e a sabedoria de Deus para continuar pregando a Bíblia e a verdade que nos está revelada, mas que nós também tenhamos estratégias e saibamos qual é o momento de abrirmos mãos da nossa religiosidade, dos nossos dogmas, da burocracia, para alcançarmos vidas. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez, Pastor João, e a cada um de vocês que permaneceu conosco nessa aula. Não perca a aula da semana que vem, vamos continuar falando sobre Atos dos Apóstolos. Você que gostou, curta esse vídeo, compartilha com alguém, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. Eu espero que Deus continue te abençoando, que você tenha um final de ano abençoadíssimo, um Natal, um Ano Novo, e que possamos estar de volta em breve. Deus abençoe. Amém, glórias a Deus. Que lindo, que maravilhoso, que espetacular. Juninho, que Deus te abençoe. Pastor Wagner Reis Júnior, que Deus te abençoe por esta magnífica aula. Deus tem te usado e deixa Ele continuar te usando na ministração da palavra do Senhor. Meu Deus, que aula maravilhosa. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Júnior. Quero agradecer a Deus pela vida da ADR, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Silas Reis, que tem nos dado total confiança e apoio na condução deste trabalho. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos professores da Escola Bíblica Dominical, de todas as faixas etárias, sem aqui citar nenhum nome em específico, mas a todos vocês, professores, que Deus abençoe a todos vocês. Ao nosso pastor José Oscar, nosso companheiro, que tem também nos ajudado aqui na superintendência, toda a liderança da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela dedicação de cada um de vocês. E aos nossos irmãos da ADR e a todos vocês espalhados por todo o mundo, continuem nos ajudando, orando por nós, continue assistindo e compartilhando as nossas aulas. Eu tenho certeza que através dessas aulas, através dessas palavras, Deus irá falar ao seu coração
Deus irá mudar vidas, Deus transformará a sua vida, e eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor estarão sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Eu quero orar para agradecer por mais essa aula, agradecer a Deus por mais esse dia, e que tenhamos uma semana abençoada sob as mãos do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelo dia, pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, Senhor. Graças te damos por essa aula que acabamos de ouvir, ó Pai. E esta palavra, Senhor, possa invadir os corações e encontrar, ó Deus, terreno fértil, ó Pai, e que a tua palavra, Senhor, a palavra de vida, venha transformar, venha nos dar, ó Deus, verdadeira, Senhor, direção, ó Pai, daquilo que podemos fazer para o teu reino, que podemos fazer para a tua igreja, ó Senhor. Venha, Senhor, abençoar a cada um dos teus filhos que irão ouvir essa palavra. Ó Deus, aos nossos professores, ao nosso pastor, ó Pai, que a tua palavra, ó Senhor, ó Pai, seja o nosso norte, seja o nosso guia em todo o tempo, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por você estar conosco até esse momento. Mais uma vez, compartilhe o link, deixe ali o seu like, faça com que essa aula chegue ao maior número possível de pessoas. Amém? Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Senhor. Essa é a sua Assembleia de Deus Renovação, a ADR na Visão 2020. A paz do Senhor a todos. Amém.